Fala galera, eu sou o Thiago Gomes E eu sou o Flávio Carvalho. está começando mais um Pode Crente! Crente. Valeu galera, estamos começando aqui mais um Pode Crente. Estamos aqui na companhia de pessoas super agradáveis, né? O nosso amigo Flávio Carvalho, pastor Júnior Souza, vai já falar um pouquinho aqui, né, da sua história, da sua vida. Gente, antes da gente começar esse Pode Crente hoje, eu queria falar algo muito importante. Nós sabemos que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, né, Flávio? Sim. Né? Tem um propósito de edificar vidas, pastor Júnior, né? Alcançar vidas, edificar vidas, e sempre nós temos trazendo temas bastante atuais, né, para a nossa edificação. E como nós já falamos no último vídeo, tudo que está aqui é emprestado, né? Pela misericórdia de Deus. A igreja tem nos proporcionado os microfones, a TV, o espaço, até a mesa é emprestada. E nós sabemos, gente, que tudo o que a gente vai fazer, a gente precisa de recursos. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu queria fazer um apelo, eu queria deixar aqui um recado para você que está nos ouvindo, que gostaria de nos ajudar, né, nesta obra, doando um microfone, doando algo para o crescimento, para que esse Pode Crente possa dar continuidade, né, com uma boa estrutura, tá bom? Nós vamos deixar aqui na nossa telinha o nosso Pix, tá bom? A chave Pix, para que você possa sentir de Deus de abençoar esta obra com qualquer valor. Você sinta-se à vontade, tá bom? O nome do Senhor será glorificado. E nós já temos pessoa que tem nos ajudado nesta obra, né, Flávio Carvalho? Temos nossos patrocinadores, tá bom? Ele está até aqui presente hoje nos bastidores, né? O nosso amigo Renier, o Flávio Carvalho vai falar um pouquinho. É o nosso grande empresário, Ranier Silveira, o nosso primeiro patrocinador. Nós somos muito gratos à RR Iluminação, nosso primeiro patrocinador do Pode Crente. Então você que está atrás de material de iluminação, instalações elétricas predial e residencial, procure a RR Iluminações, também no Instagram, @RR Iluminações, esse patrocinador incrível que está conosco desde o primórdio, desde o princípio, foi o primeiro a apoiar, e tenho certeza que juntos iremos crescer bastante. E disse Deus: haja luz e haja ouve luz. E ouve luz. É isso mesmo, gente. Gente, para começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, tá bom? Nós estamos com a presença do nosso amigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom, gente? Muito obrigado, tá bom, por estar aqui. A gente tem tentado pedir direção de Deus para chamar pessoas realmente que possam trazer algo de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos ser edificados, tá bom? E, pastor Júnior, eu quero que você se apresente, o pessoal que está nos assistindo, né? Para dar início aqui a esta conversa, onde é o seu ministério, como começou, como foi para você chegar até aqui. Conte aí um pouco da sua história nessa noite aí para nós, nesse dia de hoje para nós. Amém. Primeiro, boa noite, né? Boa tarde, bom dia para você que vai acompanhar, né, esse material. Eu sou Júnior, né? Júnior Souza, e eu sirvo como pastor hoje, na igreja que nós plantamos há 4 anos. Mas a minha trajetória, a minha caminhada, a minha jornada com Jesus começa aos meus 17 anos, né? 17 anos eu tive um encontro com Jesus e me arrependi dos meus pecados e confessei a Cristo Jesus. Fui muito bem discipulado, bem acompanhado. E muito rápido as coisas foram acontecendo na minha vida, ministerialmente falando, né? Antes de completar meus 18 anos, quase nem um ano de crente direito, e eu já fui colocado para resolver abacaxi de igreja, né? E nessa, quando eu aceitei Jesus, já era junto com minha esposa, e a gente casou, batizamos nas águas e assumimos a nossa primeira igreja, né? Isso na Assembleia de Deus. E aí a gente começou a dar os nossos primeiros passos, aprendendo, errando. E em 2015 eu recebi uma direção de Deus para iniciar um trabalho, né, independente, e sempre tive esse desejo no coração, mas nunca a coragem para desbravar de fato e dar início ao trabalho. Aí eu deixava engavetado esse projeto
para numa hora que eu tivesse mais maduro o suficiente para colocar em prática a visão, eu dar início. E foi assim, em 2017, com 2 amigos, né? Um guitarrista, amigo nosso, e um diácono também, que a gente acompanhou em uma das igrejas que a gente dirigiu, veio com a gente, né? Não teve rebelião, nada disso. Eu dirigi uma igreja no Olavo Oliveira, para a Assembleia de Deus Filadélfia, né? Que a sede dela é na Maraponga. E aí aconteceu que, em meio ao meu trabalho, né? Fora a igreja, me impossibilitou de dirigir a igreja. Eu ia de Monarque, né? Distante, com minha esposa grávida na garupa. E um dia, eu vendo ela chorar na garupa da bicicleta, eu disse, será que vale a pena colocar minha família nisso aqui? Será que vale a pena colocar minha esposa? No dia que ela estava grávida na garupa da bicicleta, que todo terça e quinta a gente ia para lá. E eu sempre dizia assim para ela, um dia a gente vai sentar com os nossos filhos e vamos dizer, e eles vão testemunhar. Eles vão dizer assim, meu pai e minha mãe me instruíram no caminho de Deus e eu não tenho direito de sair da presença de Deus, porque eu, na barriga da minha mãe, eu era levado para o culto, na Monarque do meu pai. E aí aconteceu algumas coisas e a gente conversei com um pastor lá local, né, que a gente estava indo se desligando do ministério devido à distância, não dava para apacentar a igreja lá, e a gente voltamos para o Genibaú. No Genibaú, o que é o Genibaú para minha vida, para o Júnior? Genibaú, cara, é o lugar onde eu fumava maconha, usava droga, onde todo mundo me conhecia, né? Onde eu estava envolvido, imerso mesmo na criminalidade. E é nesse lugar que eu decido desbravar a visão que Deus me deu. E é nesse lugar onde eu tinha as pessoas me olhavam de um jeito, né? Viam o estilo de vida com que eu vivia, me conduzia. E eu vou começar aqui esse trabalho. E, sabe, sem recurso, né? E com muita dificuldade, mas com muita coragem, né? Com muito amor, cara. E eu comecei um trabalho na sala onde eu morava, dia 17 de janeiro, né, de 2017. Esse ano, né, agora, dia 17, a gente vai fazer 5 anos de trabalho desenvolvido. Top, massa. E a gente começou o trabalho que antes tinha uma nomenclatura, né, temporária, Céu na Terra, só que agora a gente tá com a nomenclatura Flechas Church, né? Mudou? Não tinha percebido. Mudou, pois é. Foi? A gente, tá certo. na questão de patentear, negócio de patenteação sim, de marcas sim. e tal, a gente, dando entrada de registro de igreja, a gente tem que dar uma mudada, porque o nome que a gente tinha antes já era muito usual. Já era usual, certo. Isso. A gente tem movimentos, tem igreja com a mesma nomenclatura. Sim. E por bem a gente, baseado no texto de Isaías 49, verso 2, que fala que nós somos como, ele nos fez como flechas polidas, né? E nos pôs na sua aljava. E eu não coloquei flecha, né? Eu coloquei, pluralizei, né? Flechas. Church. E aí, a gente tá dando prosseguimento a esse trabalho e minha vida é isso, gente. Sou pastor de paixão mesmo, por vocação. Não entrei no seminário para ser levantado a pastor, mas sim tive, né, a bênção de uma liderança pastoral, de uma igreja que reconheceu essa minha vocação. E eu até brinco, né? Quando o Thiago me fez o convite, eu disse, Thiago, até a briga daqui de casa é por causa de igreja. No bom sentido, né? Sim, sim. E eu amo isso aqui, a minha vida é isso. E para mim é uma alegria ter esse espaço aqui, onde eu posso contar minha história e trocar essa ideia com vocês aqui. Amém. Muito bom, né, Flávio Carvalho? Pastor Júnior. Demais. Acabou de se expressar aqui. Algo que ele falou que me chamou muita atenção, Pastor Júnior. A questão de você dizer que engavetou alguns projetos até chegar a uma maturidade. Isso é uma consciência muito... que às vezes nós estamos com um projeto em mãos, mas não temos a maturidade certa ainda, né? Um caráter forjado para começar esse projeto, né? Eu achei muito interessante o que você falou e eu já vou anotar aqui, viu? Trazer isso para a minha vida. Exatamente, né? viu? Não é porque é o certo que é a hora certa de fazer, né? Exatamente. Tem que ter uma maturidade. E, gente, quando falamos nem o tema ainda, né? O tema é polêmico, viu, gente? O tema hoje... Meu Deus, viu? É forte. É um tema bem atual, né? É um movimento, podemos dizer assim. Nós vamos bater um papo aqui, né?
É um movimento que tem crescido muito no Brasil e no mundo. Né? Alguns até intitulam de seita ou outra religião. É algo um pouco pesado, né? Falar isso. Mas acerca de os desigrejados, né? Esse tema que essa galera aí que tem crescido muito. E hoje nós vamos bater um papo justamente sobre isso, Pastor Júnior. E já quero iniciar com uma pergunta para você, tá bom? Você também tem a liberdade de nos fazer perguntas nessa noite, tá bom? Você sinta-se à vontade. Se a gente não souber, nós temos a humildade de dizer que não sabe, tá bom? Exatamente. Tá bom? Nós estamos aqui para aprender. E eu até anotei aqui algumas coisas. E a primeira pergunta que eu quero perguntar, tá até aqui escrito aqui, tá maior. Quais as principais causas do crescimento do número de desigrejados? A gente tinha formulado essa pergunta e planejado ela de uma forma errada, não foi? Sim. Nós reconhecemos. Nós tínhamos feito ela dessa forma. Qual o principal problema? E a gente chegamos à conclusão que não existe um principal problema. Existem alguns principais, algumas causas que levam a isso a acontecer. Né? Então, nós queríamos saber a sua opinião. E antes de você responder essa pergunta, você tem toda a liberdade, Pastor Júnior, né? Posso chamar de Júnior? À vontade. Meu Deus. Você tem toda a liberdade, Júnior, né, nessa noite, de antes de responder essa pergunta, você passar a sua visão sobre este tema para nós. Você se sente à vontade, né? O que você acha, qual a sua visão, tá bom? Antes de responder essa pergunta, tá bom? Você sinta-se à vontade, o tempo está aí e nós temos até meia-noite aqui para conversar. As principais causas do né? crescimento do número de desigrejados. Beleza. Os desigrejados, né? Os desigrejados, o termo, né? Fala de pessoas que, por diversos agravantes que a gente vai falar agora, Tratar isso. Abraçaram uma aversão pela igreja organizada, né? Pela instituição em si. Uau. E assim, então, mais que um movimento, né, Thiago? Mas Flauber, né? Flauber. É mais que um movimento. Né? Há alguns cristãos, sociólogos, eles vão dizer que já de uns 10 anos para cá já foi desenvolvida, né, esses estudos, né? Uma construção social em torno disso que a gente pensa como um movimento, mas não é só um movimento. Ao longo de 10 anos para cá, né, dos últimos 10 anos, o ser desigrejado, ou estar desigrejado, virou um fenômeno, né, sociológico, né, cara? E há diversos fatores, por diversos agravantes, as pessoas, né, elas decidem, né, abraçar esse movimento, esse fenômeno, né, sociológico. Eu penso que eu não sou unicamente, né, que pensa. Claro que para vir para cá eu me preparei, ouvi outras pessoas, li algumas coisas. Sim. Mas só para fundamentar aquilo Sim. que a gente vai pensar aqui e começar. Mas assim, há 3 razões, né, pelo menos, né, que vão mostrar para nós o motivo pelo qual as pessoas elas se distanciam da instituição da igreja. Uma primeira razão, cara, é o seguinte, a decepção dentro da igreja. A decepção por um abuso de liderança, a decepção pela maneira com que a igreja é administrada e uma série de decepções envolvendo, né, o corpo, né, de Jesus, a igreja. Um segundo agravante, né, primeiro a decepções a gente pode até pluralizar, são decepções, né, e uma das segundas questões é o fato de pessoas, cara, não quererem igreja. Elas querem Jesus, mas não querem uma liderança espiritual. Elas não querem prestar conta a ninguém das suas vidas. Essas pessoas, essa segunda categoria, essa classificação, se eu posso dizer assim, Sim. Elas adotaram um espírito de independência. Eu não preciso de ninguém. Fugir de responsabilidade, podemos dizer. Exatamente. Ele não quer prestar conta. Ou carreira solo, né? Ele quer viver a vida e
né? Tem um cara que ele escreve um livro muito interessante, acho que ele é reformado. Ele fala que o tema do livro do cara é assim, ó. Acho que vocês já ouviram até falar, cara. O livro do cara fala assim, ó. Fala sobre pessoas que querem pecar em paz. Né? Que é exatamente o pensamento dessa segunda categoria de pessoas que não querem igreja. Quando ele diz que não quer igreja, na verdade, o que é? Essa segunda categoria, claro, né? Eles não querem, não é a igreja em si, sabe, Tiago? O relacionamento com a galera, com os irmãos, com o corpo. Porque ele não quer ter pastor. Sim. Entendeu? Não quer ter pastor. Então, nessa segunda categoria, muita coisa envolvida. A arrogância, né? O espírito de independência. E a terceira, né? Autossuficiência. Isso, autossuficiência. Exatamente. E a terceira, e a gente para nesse momento, a terceira causa, né? De alguém aderir, ser parte desse movimento, né? É o seguinte, essa é uma variante, sabe? A Ju já tá falando. Essa é uma variante, cara. Você tem que concordar comigo, com certeza. Uma variante. Que variante é essa? É aquele cara que passa um mês na igreja, uma semana na outra, 3 semanas na outra, 1 ano na outra. É uma variante, tá? Essa terceira é uma variante. São pessoas que elas não são desigrejadas. Elas não querem, sabe, elas congregar. Ela não quer ter um lugar para sentar lá. Elas querem ficar, vou dizer uma linguagem bem chula mesmo, uma linguagem bem chula. Ele quer ficar frescando mesmo. Entendeu? Ele não quer ter pastor. Ele quer ali naquela igreja ali tem prosperidade. Eu vou para lá. Quando ele tá próspero, e aí ele, não, agora eu vou pra cá ali porque aquela lá apaga a luz, tem um neon, né? Eu vou pra lá porque minha vibe é aquela. Sim. Aí, né, enjoa, supriu a necessidade emocional, não sei que essa pessoa tem, e ela vai buscar uma outra igreja, e ela vai de uma linha mais, né, mais doutrinária, aquela mais conservadora, extrema e tal, legalista, porque aqui é a igreja certa. Essa daqui que prega a palavra e não chega em lugar nenhum. Né? Porque ele não quer. Né? Então tem várias igrejas, gente. Tem várias igrejas que o camarada não se enveredar por esse caminho. Cara, tu gosta de preto? Tem igreja toda preta, mas pintada lá com a luz, um negócio chique lá, né? Bem jovem, né? Uma igreja mais tradicional, tem uma série de igrejas aí, cara, bíblicas, homens de Deus. Mas essas são as 3 categorias que eu penso que podem assim, sintetizar, resumir pra gente as razões, né? As causas. Show. Uau, cara, que interessante. Que aula, né, Thiago? Que aula. Tô constrangido, viu, gente? Muito bom. Demais. Pastor Júnior, ontem eu estava fazendo algumas leituras a respeito também dessa questão dos desigrejados. E eu queria que o senhor comentasse uma frase onde eu vi de uma pessoa chamada Jackson Cardoso, onde ele diz o seguinte, abre aspas, a culpa da existência de uma parte dos desigrejados é de igrejas que mantêm líderes que machucam e oprimem membros com ensinos errôneos e a ausência de empatia, amor ao próximo. Por favor, comente um pouco sobre essa frase desse rapaz, por gentileza. Interessante aí que ele dá ênfase a uma parte dos desigrejados, né? Então, sim. Não é todos os desigrejados que pensam dessa maneira, né? Mas assim, para essa parcela aí, né, de desigrejados, de pessoas que escolheram esse caminho, assim, gente, tem pessoas na minha igreja que eu digo assim, é a igreja que eu sou pastor. Não. Que vão lá para um culto e estão orando por um varão, por uma varoa. Tu riu, não fez nada agora? Não sei porque ele riu. Gente, nós temos aqui os bastidores, né? É verdade. Então, não sei porque ele riu, não entendi não, Thiago. Ah, tá certo. Mas veja, eu não vou fugir não, sabe? Não, sim, vai ficar à vontade. Mas assim, venha cá. E aí, cara, aí eu já vi muitas pessoas, eu já recebi moça na igreja lá que ela diz assim, elas começam a trocar ideia com um cara fora do Brasil. Não é brasileiro, porque elas rodaram em todo buraco de aleluia atrás de um vaso. Entendeu? Só que elas, quando acharam aqueles caras do manto, elas se decepcionaram que os caras só queriam sexo e abandonar. E elas, por 1 ou 2 ou 3 experiências ruins, decepções desse nível, elas no Brasil não têm mais homem de Deus.
Eu digo isso que eu já ouvi isso de pessoas, tá? Sim. De receber mulher na minha igreja, assim, tipo, solteiro. Gente boa, crente, uma bênção, mas se guardar pra um cara que não é crente, que finge, né, ser crente, a rota do 3 línguas estão aí e tal. E aí, ela disse, no Brasil não tem crente. A pessoa começa a se falar com gente fora do Brasil e cria uma esperança de que, não é brasileiro, que brasileiro não presta, homem não presta, não tem nenhum homem presta. Uma vez eu cheguei pra essa minha irmã e disse assim, ó, mas onde é que tu tá caçando um homem? Tu só vai caçar homem em lugar bagunçado, garoto. Num bar, numa boate. Tu vai achar um homem legal? Tu vai achar uma varoa de responsa? Não tô julgando aqui não pré-julgamento não, gente. Mas se você vai pra um lugar, é do mesmo jeito de igreja. Você entra no lugar, irmão, e lá a comida que o pastor prega lá. É só hipergraça, é só conversa piada, é só prosperidade, é só... Tô dizendo que você não pode ser próspero não, tá, gente? Assim, isso não é o evangelho completo, né? Isso. O cara desigrejado, né? Uma parte de desigrejado. E eles chegam, o cara tem a liberdade de escolher o que tu quer. Né? E assim, você sentou... É claro que num primeiro encontro, numa primeira vez assim, você não tem como você definir, né? Ver o modelo da igreja, como é que a igreja trabalha, a visão da igreja, né? Como é que a igreja se movimenta. Num primeiro culto não tem como a gente, mas dá pra gente ter uma noção de como é que aquela igreja trabalha, sim. Como é que a dinâmica daquela igreja, como é que aquela igreja se engaja com a Bíblia e tal. Dá pra você ter uma noção pelo menos teológica da igreja. E a maioria das vezes, muita desculpa, tem muita igreja boa. O problema é, qual igreja essa parcela tá indo? Atrás de Jesus e do evangelho. Você ficar só indo em vigília, chapa. Tá osso. Verdade. Entendeu? As pessoas não querem solidez. Elas não querem aquilo que vai trazer fundamento para elas. E aí isso decepciona uma série de fatores, né? Mas assim, né, pegando aqui um pouco do gancho da frase do Jackson Cardoso, né? Que ele fala justamente sobre essa parte dos desigrejados. Eu acho interessante essa parte em que ele foca no seguinte: de igrejas que mandem líderes que machucam e oprimem. E isso a gente vale ressaltar também que é verdadeiro, né? Agora sim, nesse sentido aí, eu concordo em número, gênero e grau. Existem sim igrejas, né, denominações que fomentam. Um cara daquele lá que não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco pessoas que chegaram lá falando a respeito de uma conduta, de uma maneira de tratar com as pessoas, né, até um tanto abusiva e uma série de outros fatores. E as denominações, em nome do status quo, né, elas não tomam providências. Elas ali abafam e tal. Tá polêmico falar sobre isso, né, cara? Mas eu discordo totalmente com esse tipo de liderança opressora, né? E realmente tem pessoas que enveredaram por esse caminho. Essa é uma parcela, né? Infelizmente, por essa decepção. Sim. Isso. Quando eu digo a igreja assim, com os líderes, né? Sim. É verdade. A gente está falando tanto... Agora, eu percebi, o Flávio falando, o Júlio falando, de igreja que machuca, de igreja que vai lá e fere. E eu tava vendo, falei até com o Flávio hoje, tava vendo o camarada falando, eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Ele falando tipo um paralelo entre uma conversa entre duas pessoas. Um chegou para ele e disse: cara, eu saí daquela igreja porque lá a igreja me feriu, a igreja me decepcionou, a igreja me machucou. E o camarada respondeu: não, a igreja não lhe feriu, a igreja não lhe machucou, quem lhe feriu foi outra coisa, a igreja não, porque a igreja de Cristo, ela não fere, ela não machuca. A igreja de Cristo, ela não foi levantada para isso. Pelo contrário, é aquilo que Cristo disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Então fere as minhas igrejas. Foi isso que Cristo falou para Pedro? Não. Cuida das minhas ovelhas. Sim. Então, não dizendo que existe uma igreja perfeita, uma igreja que está excluída de ferir, de machucar algumas pessoas. Jamais.
Mas eu, como igreja, eu tenho que entender que quando eu machuco o Júnior, eu não estou sendo igreja naquele momento. Verdade. Eu tenho que entender que quando eu firo o Júnior com as minhas atitudes, eu tenho que reconhecer, isso não é o papel de igreja. Pelo contrário, se eu estiver sendo igreja de verdade com o Júnior, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que levantá-lo, eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que cuidar da vida dele. Então, nós temos que rever isso. Será que realmente, quando eu machuco meu irmão, eu estou sendo igreja? Né? Fica essa pergunta para nós, a gente refletir. Né? É até o que eu falo assim, essa questão dos desigrejados. É justamente por isso, Tiago, né, Pastor Júnior, por essas pessoas serem feridas e não encontrarem dentro de um templo religioso esse cuidado que elas esperam ter. Isso. Porque que tem na Bíblia. Exatamente. Que passa, né? Aí ela pega assim, não, vou me tornar um desigrejado, vou ser autossuficiente, vou ter minha comunhão direta para com Deus. Aqui a gente vai explanar bem a respeito do assunto, sempre tentando, lógico, identificar que há erros das duas partes. Sim. Que a igreja, os líderes das igrejas, elas precisam repensar, fazer uma autocrítica. Esse é o meu pensamento, fazer uma autocrítica a respeito de como vem conduzindo as suas ovelhas. Assim como o desigrejado, ele também precisa fazer uma autocrítica e buscar, como eu ouvi ontem na pregação do nosso pastor Wilton, a igreja que prega Jesus mais próximo da sua casa. Porque realmente vai haver igrejas que é um evangelho fajuto, me desculpa a palavra, mas há igrejas sim que permanecem pregando o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Fala um pouquinho sobre isso, pastor. A gente precisa ter em vista o que você pontuou aí, né? Você pontuou a respeito de que a igreja ela precisa também rever essa maneira de lidar, de tratar, né? Sim. Esses casos, né? Dentro, né? Do seio da igreja. E porque parte da decisão dessas pessoas em ter aversão pela instituição, pela igreja, vem, na maioria dos casos, pela a má gestão, vem às vezes por um falso ensinamento, né? Sim. Existem pessoas que elas percebem logo que ali não é o evangelho que está sendo pregado, né? A exposição bíblica lá não é de fato o evangelho de Jesus. E eu penso que esse tipo de pessoas de pessoa que está desigrejado por hora, até arrumar um lugar, uma igreja bíblica para congregar, é saudável, entendeu? Quando a pessoa rompe com essa instituição, porque ela está ensinando algo, uma exposição que não é o evangelho de Jesus, e ela, poxa, vou sair daqui, parabéns para você. A melhor coisa que você fez foi ter montado de igreja, né? Ter saído, rompido com essa instituição. Uau, E muito bom. Agora você tem uma grande missão, né? Procurar uma igreja bíblica, né? Cristocêntrica, uma igreja que preza pela verdade do evangelho. A missão não é fácil, porque não está fácil mesmo arrumar uma igreja assim, né? E aí né? Deixando bem claro, viu? Você não vai ser amaldiçoado por Deus se você sair de um ambiente que está lhe ferindo, lhe machucando. É isso mesmo. Não ensinando verdades, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Só que vale fazer uma ressalva. Uma ressalva aqui. Isso mesmo. E eu concordo, né, com esse tipo de desigrejamento, desde que você não fique muito tempo sem congregar. Você saiu de um lugar, rompeu de um lugar, porque lá não era o evangelho que era pregado, e você saiu de lá. Parabéns por isso, por essa iniciativa, por esse teu discernimento. Só que procure uma igreja bíblica e não demore nessa de ficar desigrejado, irmão. Que Deus não te fez para isso, não. Busca uma igreja séria e abraça lá aquilo que a igreja acredita, a visão, os valores dessa igreja, a cultura dela, e vai para cima. Mas não fique em casa, senão você passa desigrejado, você vai virar desviado, né? Sem a vida da igreja. Isso mesmo. Gente, falando em desigrejados, desviados, eu tenho uma visão sobre isso, né? Acredito que o Flauber concorda comigo. Acredito também que o pastor também vai concordar comigo. Essa questão de desviado e desigrejado. Eu acredito que existe uma diferença em ambas partes. Acredito que desviado é uma coisa e desigrejado é uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque se você chegar para um
desviado, alguém que já abraçou as práticas mundanas, que não tem mais comunhão com Cristo, com a igreja, se desviou totalmente do propósito de Deus. Se você chegar para um filho pródigo que está lá junto com os porcos, saiu da casa do pai, e perguntar: você tem saudade da casa do pai? Você quer voltar para a casa do pai? Você quer voltar a se congregar, se unir com os irmãos para adorar a Deus? Você tem saudade de um pastor, de sentar, de ser doutrinado, de ser abraçado pelos irmãos? Acredito que todos vão dizer: eu tenho saudade, eu tenho vontade de voltar, eu só não tenho força. É o que a gente ouve das pessoas quando a gente vai no evangelismo. Sim, é. Quando a gente vai no evangelismo cara a cara, olho a olho, as pessoas que estão desviadas, a gente pergunta: você tem saudade? E a maioria das respostas que eu tenho é essa: eu tenho saudade. Eu quero voltar, mas tem uma coisa que me prende. É como um certo pregador falou uma vez que eu achei muito interessante, que o filho pródigo, quando saiu de casa, aquela situação de sujeira, de lama, de porcos que ele estava vivendo, conseguiu até arrancar algumas coisas dele, mas só não conseguiu arrancar uma: as experiências e aquilo que um dia ele viveu na casa do pai. Do pai, sim. Não conseguiu arrancar de dentro dele. Porque ele sempre estava pensando: na casa do meu pai tem isso. Uhum. Na casa do meu pai tinha aquilo. Na casa do meu pai tinha os trabalhadores ali para me ajudar. Uhum. Então, aquele que está afastado, ele sempre fica lembrando das experiências, do copo d'água que um dia ele serviu para o pregador, quando ele estava na portaria recebendo a igreja, quando ele estava tirando ali a salva, os dízimos, as ofertas. Ele sempre se lembra daquilo que ele viveu. A gente somos dotados de se lembrar de coisas boas, né, que a gente viveu, ainda mais experiências com Deus. Agora, se você fizer essa mesma pergunta para um desigrejado, ele vai rir de você. Por que ele vai rir de você? Nicodemos, estava lendo hoje sobre ele falando, ele disse que os desigrejados são uma espécie de religião. Ele não usa a palavra seita, porque eu acredito que ele pode ser pesado. Pesado de língua. Mas é o que a igreja de Corinto estava vivendo. 1 Coríntios, no capítulo 1, a gente vê Paulo ali acerca da divisão. Paulo dizendo: uns falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas tinha um grupo lá dizendo: eu sou de Cristo. Aquele grupo que estava dizendo que era de Cristo era justamente essa militância que estava querendo se levantar naquela época, que era aqueles que diziam: eu não preciso de um líder. Jesus é o meu pastor. Ele me doutrina, ele me aconselha, ele me pastoreia, ele cuida de mim. Eu não preciso dele. Eu não preciso de uma referência espiritual aqui na terra. Eu não preciso disso. Eu só preciso de Cristo na minha vida. Então, se a gente perguntar para um desigrejado: você quer voltar? Ele vai rir da gente. Por quê? Porque naquilo que ele está vivendo, para ele está certo. Isso. Aquilo que ele está vivendo, para ele, é como se ele tivesse saído do judaísmo e entrado no catolicismo. É como se ele tivesse saído do catolicismo e entrado para ser um adventista. É como se ele tivesse saído do adventista para ser um cristão. É como se ali ele estivesse vivendo uma religião e para ele está fazendo a coisa certa. Então, essa é uma visão que eu tenho, pastor. Certo? Que é uma diferença entre desigrejado e desviado. Desviado é aquele que está vivendo fora da comunhão de Cristo e dos irmãos, vivendo novamente as paixões mundanas, mas que há uma segunda chance, há uma terceira chance, quando ele vem um arrependimento e a igreja está pronta para lhe abraçar. E a questão dos desigrejados é justamente isso que eu estava falando. É um pouco mais difícil, porque para eles são militantes, eles são pessoas que estão ali fazendo a coisa certa. Para eles não precisam de um pastor, de um líder, de uma liderança. Eles não precisam dizimar, eles não precisam ofertar. Eles não precisam de ser batizados, eles não precisam cumprir estas regras. Para eles tem que fugir das responsabilidades de uma denominação. Entendeu? Então é só essa visão que eu queria passar, né? Acredito que alguém que está me ouvindo lá vai concordar com aquilo que eu estou falando.
E alguns também não vão concordar, né? Mas eu queria deixar isso aqui na mesa para a gente refletir, tá bom? Se o pastor quiser acrescentar algo, fica à vontade, que daqui a pouco nós vamos entrar com algumas perguntas para... Beleza. Só quem sabe o poder de um culto é quem foi transformado. Nenhum deles, né? E interessante, né? 2 horas de culto, a adoração de um povo, né? Pode mover o céu e o sobrenatural, né, mano? Tomar conta do ambiente, a ponto de vidas serem tocadas, transformadas, né? Acho que a maioria de nós aqui somos exemplos, né? Quem está assistindo é exemplo de... Pode testemunhar até nos comentários aí da transformação, do encontro com Jesus que teve em um dos cultos. Então só quem teve essa experiência vai saber dimensionar o valor, cara, que é ser parte da Igreja de Jesus. Uau. Pastor, eu quero voltar um pouco atrás da conversa, do assunto, sobre o início das suas palavras. Quando nós fizemos a primeira pergunta, você citou três, como podemos dizer? 3 causas. 3 causas, né, que pode levar ao crescimento, né, desses aventureiros, assim podemos dizer, chamados desigrejados. Né, e você frisou no primeiro ponto acerca de decepções. Né, a questão da igreja, da liderança, né, do cuidado com as ovelhas, do cuidado com as vidas que estão ali. E isso pode acarretar várias coisas, né? A própria pessoa se decepcionar com o falso ensino, se decepcionar com tudo que ele está vendo ali, que não é ligado justamente àquilo que Deus quer trazer do céu para a terra. Né? E eu gosto muito de um texto que é Ezequiel, capítulo de número 34, né? Uma profecia acerca dos falsos pastores de Israel. E 3 coisas esses falsos líderes, esses falsos pastores estavam deixando de fazer pelas ovelhas. 3 coisas. A primeira coisa que eles estavam deixando de fazer era de dar alimento para as ovelhas. Era de dar um pasto verde, um pasto saudável para as ovelhas. A segunda coisa que eles estavam deixando de fazer era de colocar remédio na ferida das ovelhas. As ovelhas estavam adoecendo e eles estavam fazendo vista grossa. Tinha um remédio nas mãos, tinha aquilo que poderia resolver o problema das ovelhas doentes, mas eles estavam preocupados somente em pastorear a si mesmos. O texto vai dizer, eles não estavam preocupados em pastorear as ovelhas. E a terceira coisa que eles estavam deixando de fazer era de ir em busca das ovelhas que estavam perdidas e se desgarrando. As ovelhas estavam indo embora e ele estava dizendo, pode ir, que Deus manda 10. Pode ir, que Deus manda mais 20. Né? Então tem aquela questão daquele pregador, como é que tu vai cuidar de 20 que Deus vai mandar se tu não está cuidando nem de uma? Uau. Né? Como é que tu vai cuidar de 30? Então Deus não vai mandar 30 para tu cuidar se tu não está cuidando nem de uma. Né? Então a conclusão que eu chego é que por causa desses 3 motivos, esse número crescente de desigrejados também está crescendo no Brasil e no mundo. Primeiro, os pastores não estão dando o alimento certo. Os pastores não estão dando o alimento verdadeiro para as ovelhas. E por eles não estar preocupados em dar o alimento verdadeiro e sim dar palha para as ovelhas, o que é que acontece? Quando alguém não tem uma alimentação muito boa, pastor, a tendência é a pessoa adoecer, ficar doente, ficar fraca, ficar frágil. E era isso que estava acontecendo. Por elas não terem um alimento saudável, as doenças estavam vindo juntas com essa falta de alimentação. E o que é que acontecia? A doença estava deixando elas fracas. Então, qual era a mente das ovelhas? Esse lugar não tem alimento. E por não ter alimento, eu estou ficando doente. Estou ficando fraca. Estou ficando desanimada. E não estou vendo ninguém nesse ambiente para cuidar de mim, das minhas feridas, das minhas mazelas.
E eu estou com fome, não tem ninguém para me alimentar. Então, saindo disso, qual é a única opção da ovelha? Ir embora. Se desviar. Ir para casa. E chegar a uma conclusão. Não acredito mais em igreja. Não acredito mais em liderança. Já rodei tantas igrejas, mas nenhuma tem um alimento saudável para me alimentar. Já rodei em tantos lugares, mas nenhuma tem remédio para curar as minhas feridas. Então, quando a gente olha para todos esses problemas, a gente deve também focar nessa questão da liderança. A liderança é um dos principais culpados pelas ovelhas estar indo por esse vento de doutrina chamado desigrejados, né? Total. Então, a gente tem que ter alimento, a gente tem que ter remédio para dar para as ovelhas, né? Eu falo assim, a gente, incluindo nós como corpo de Cristo, Sim, exatamente. incluindo nós como igreja. É por isso que quando Cristo chegou, o cenário era o mesmo. Ele disse, essas ovelhas são ovelhas como que não tem pastor. O próprio Cristo falou. Então, quando ele chegou naquela geração, Cristo percebeu que aquele povo estava com fome, aquele povo estava desgarrado e aquele povo estava doente. É por isso que em Lucas 15 o pastor vai em busca da ovelha que está perdida. É por isso que em Mateus 9 ele cura o leproso. E é por isso que em João capítulo 6 ele dá pão para alimentar as ovelhas. Então, quero frisar esse primeiro ponto que o senhor falou no início. Essa questão das decepções, essa questão do mau cuidado da liderança para com as ovelhas. É isso, Flauber. Tem alguma coisa a acrescentar, pastor? Flauber, fica à vontade. Pode ficar à vontade, pastor. Então, é interessante uma fala de Jesus aqui. Uma fala de Jesus que ele fala que via o povo como ovelhas que não tinham pastor. Isso. Isso a gente vai ver lá em... Deixa eu ver aqui. Mateus 9, verso 36. O texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Né? Esse é o texto, mas foi escrito de manhãzinha. Né? Então assim, deixa eu só conseguir pegar aqui o teu fio da meada. Tiago, qual para que um pastor ele pastoreia, ele apacenta? O que ele traz para o rebanho? 3 coisas, pelo menos. Você vai para o Salmo 23, né? Você vai dar uma lida, você vai aprender que 3 coisas, pelo menos, né, um pastor ele tem que ter. Né? Primeiro, comida. Você falou, né? Você falou muito bem. Comida. Mas não para em comida, velho. Não para em comida. Comida é importante? Comida é bom, cara. O alimento faz parte. Nós estamos aqui comendo esse biscoito. Maravilhoso. Né? Suco aqui. Café. Tá top aqui hoje. Gente, mas não é só comida. Não é só comida. Comida. O que é que ele dá mais? Óleo na cabeça. Proteção. Ele protege o rebanho. Sim. Vou destacar 3 assim, das principais, né? Das necessidades básicas de uma ovelha: comida, proteção e direção. Tem mais, mas essas são as mais importantes. Comida, proteção e ele guia, ele dá direção. Né? Guia-me mansamente. Ele guia, ele dá direção. Então, assim, quando eu me submeto, né, eu não acredito naquela lance de cobertura espiritual, né, que a galera fala aí. Mas eu acredito que eu preciso ter uma autoridade espiritual. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, cara, mas eu tenho alguém que me mentoreia. Sim. O cara não é do meu ministério, mas ele me mentoreia. Eu converso com ele, minha esposa também tem, né, as conversas dela com a esposa desse meu mentor. Sim. Eu sou um pastor, mas eu tenho uma autoridade acima de mim, que eu preciso prestar conta a alguém. Acho que é a W. Tozer que disse que não ouça um homem que não ouve a Deus, né? Uma das medida da gente ouvir a Deus é ouvindo Deus na boca dos outros homens. Então, assim, eu preciso estar debaixo de autoridade, cara. Né? Não é esse lance de cobertura espiritual, né? Nem sorvete, né? Mas a gente precisa estar debaixo, né, mano, de uma orientação, de uma mentoria, né? E só para fechar o raciocínio,
E Jeremias, a palavra de Deus vai dizer assim, eu vos darei pastores segundo o meu... Por que Jesus fez? Por que Deus tomou essa iniciativa? Eu vos darei esses pastores segundo o meu coração. Será que gente não estava sendo decepcionada? Esperando algo de alguns homens que deveriam ter um padrão celestial e estava se comportando de uma forma que não condizia com o padrão do céu? Sim, a decepção bateu a porta. O que foi que Deus disse? Tranquiliza. Eu vos darei pastores segundo. Quem vai dar sou eu. Porque eu não dou igreja para pastor. Eu dou pastores para as igrejas. Então, o que falta na liderança é os caras se posicionarem, e eu me coloco nisso também, tá, gente? Eu tô no time, mas a gente precisa só tomar nossa posição. Que posição? Deus não me deu uma igreja. Ele me deu para a igreja, né? Então, assim, quando ele fala, eu vos darei pastores segundo o meu coração, ele está dizendo assim, apareceu um monte de cara que não presta, picareta, que só quer teu dinheiro. Mas eu vou dar para vocês o que vocês... Não é o que vocês querem, é o que vocês precisam. O que é que vocês precisam? Pastores segundo o meu coração, que vai corrigir, que vai dar comida, que vai dar proteção e que vai dar direção para vocês. Porque vocês precisam de direção na vida de vocês. Isso. Tem gente que só quer comer, Tiagão. Jesus olhou para aquela multidão e disse assim, ó, eu tô olhando para elas como, a Bíblia diz, como ovelhas que não tinham pastor. Como era o modelo de liderança de Jesus? O modelo mais atual. Nenhum desses coaches vai repetir isso que Jesus está falando. Ele só fala que você tem que ter para provar. Que é o que faz. Né? Os coaches vão ensinar, essa galera aí, né, da autoajuda, vai ensinar que você precisa ter para ensinar. Qual era o modelo, o padrão de liderança de Jesus? Servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, cara. Servir como? Comida, proteção, direção. 3 anos e meio, treinando 12 homens, cara. Então, tem uma gama de pastores sem futuro, cara. Mas será que só tem sem futuro? Não. Cara, em 21 séculos, veio governos se levantaram contra a igreja, instituição. Reis se levantaram contra a igreja, instituição. Impérios se levantaram contra a igreja, instituição. E em 21 séculos, a igreja, veio pandemia, veio o Satanás, cara. E ninguém parou a igreja, meu irmão. Ninguém conseguiu parar. Porque a igreja é uma força em movimento, guerreiro. Ninguém para a igreja. Por que ninguém para, Tiago? Porque ela não é só uma instituição que tem CNPJ, gente. Não é uma estrutura não, soldado. A igreja, ela é governada por Deus. Ela não é instituição humana, ela é espiritual, meu irmão. Ninguém para essa igreja, cara. Entendeu? Porque quem direciona é a igreja. Se a gente pensar por esse ponto de vista, a gente vai entender que comida, proteção, direção. Ainda Deus pode sim mandar pastores segundo o meu coração. E ó, pra você que tá dando desculpa, tem bons pastores, irmão. Tem bom pregador e pregadores ruins? Tem ou não tem? Tem, irmão. Tem pedreiros bons e pedreiro ruim? Tem. Tem uma série de coisas, gente. Agora, a gente precisa fazer a poderosa, é decidir, né? Hoje em dia, com o advento da internet, da informação aqui na ponta da nossa mão, tá aqui do nosso dedo aqui, ó. Cara, ninguém tem por desculpa ficar desavisado. Andando na igreja que só quer teu dinheiro, andando na igreja com um falso ensino, com vento de doutrina. Cara, rapidão você consegue discernir, naturalmente. E a gente tem a intervenção divina do discernimento espiritual. Então não tem desculpa, cara. Não tem. Ó, eu penso assim, quem quer ser crente vai ser e pronto. Mas você não pode chegar para mim e dizer que não tem pastor sério, não tem igrejas sérias, não tem uma galera, um povo comprometido com a coisa. Generalizar jamais. Tem. Verdade. É o que os desigrejados utilizam em sua fala, né? Acredito que quase todos. É mais psicológico a ideia desses caras. E permanecendo nisso, né? A gente viu que no começo o senhor falou a respeito das 3 principais causas: as decepções, o espírito independente e aquela variante, aquela analogia que o senhor fez muito boa. Ainda focando nesse quesito de decepções, que foi o primeiro ponto que o senhor trouxe, pastor. Ontem eu vi um vídeo muito bom do Hernandes Dias Lopes,
e eu fiz questão de digitar essa parte que ele fala a respeito dos desigrejados, para que o senhor também pudesse comentar sobre o que ele disse, onde diz assim, abre aspas, as razões para o crescimento dos desigrejados são várias, ele diz. Muitas igrejas que não pregam mais o verdadeiro evangelho, que a gente já frisou bem sobre isso, que não anuncia mais a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Há muitos líderes inescrupulosos por ganância e amor ao lucro que transformaram a igreja em uma empresa particular, o evangelho em um produto, o púlpito em um balcão, o templo em uma praça de negócios, os crentes em consumidores. Esses líderes não querem servir ao povo, mas querem se servir do povo. Não apacentam as ovelhas de Cristo, arrancam a sua lã e estão interessados não pela salvação de vidas, mas na riqueza pessoal. Fecha aspas. Se eu puder comentar, por gentileza. Total. Sim, sim. Tem muitos líderes com essa visão, né? Infelizmente, de barganha, né? De interesseira, que não é uma visão de reino, né? Eu também concordo perfeitamente. Em gênero, em número e grau, né? Como o pessoal diz. Perfeitamente. Realmente Totalmente. não tem o que se discutir. Não. Aqui Quem sou eu? Verdade. E entra justamente aquela questão que a gente frisou, acho que na metade da nossa conversa, de que identificando-se isso, né? A pessoa identificando isso, que ela possa, sim, ter a maturidade, o discernimento espiritual de se retirar dessa igreja. Mas como foi bem frisado pelo pastor, o mais rápido possível, procurar um ambiente, né, uma igreja próxima da sua casa, que pregue o mais próximo do Evangelho de Jesus Cristo. Afinal de contas, só para concluir, afinal de contas, a igreja é um local de reunião de pessoas. E humanos, a gente não tem o que falar. Exatamente. Não importa se é um membro ou um pastor, ele é humano. Então a gente sempre vai encontrar, dentro de uma instituição religiosa, problemas, dificuldades, erros, falhas, mas cabe a você que tem esse raciocínio, né, de querer ser autossuficiente, tentar de certa forma buscar uma igreja que fale mais profundamente do verdadeiro evangelho, que é da palavra de Jesus. Esse é o meu pensamento assim, e quero frisar ainda mais, que para mim, o Thiago falou isso há um pouco tempo, eu considero de que a raiz do problema dos desigrejados estão nas lideranças. Não a culpo totalmente, que fique isso bem claro, mas se isso fosse tratado, o número de desigrejados, eles não estariam crescendo de uma forma tão assustadora como está atualmente. Eu me lembro. Posso falar? Pode falar. Isso aí que ele está falando, do que ele leu, questão de Lucas 15. Eu gosto muito de Lucas 15. O pastor, ele tinha 99 em mãos e uma se perdeu. Eu sempre faço essa pergunta: o que vale mais, a lã de 99 ou a lã de 1? O que é que dá mais lucro? O que é que vale mais, a gordura de 1 ou a gordura de 99? Então ele poderia dizer: eu já tenho 99, o lucro aqui é maior, uma não vai fazer falta. Só que o que eu aprendo aí é justamente isso, a questão do amor, a questão da vocação, realmente pastores segundo o coração de Deus. E quando ele é realmente segundo o coração de Deus, ele não está preocupado com a lã e nem com a gordura, aquilo que a ovelha pode oferecer. Sim. Mas assim, por aquilo que a ovelha é para ele, significa para ele. Entendeu? Muito bom, muito Massa. bom. Muito bom. A gente passou agora queria passar aqui pro segundo ponto que o senhor trouxe do espírito independente, né? Essa galera que eu não as critico, né? Eu tenho o maior respeito, eu acho que eu sou um cara assim bem eclético com relação a isso. Mas é óbvio que se fosse sentar com um e aconselhar, eu aconselharia a buscar uma igreja que falasse o mais próximo segundo a Bíblia. Mas o espírito independente, a gente consegue identificar, eu até estava comentando com o Thiago hoje, que tem algumas pessoas, por ética eu prefiro não falar, que eu conheço que realmente eles se acham direto, né? Não precisam estar numa igreja, numa instituição religiosa para ter intimidade com Deus ou servir a Deus
e dentre outras coisas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, né, fosse mais minucioso nesse segundo ponto que o senhor utilizou sobre esse espírito independente desses desigrejados. O espírito independente, gente, ele é irmão gêmeo da decepção. Estão muito distante um do outro, não. Porque eles estão interligados. Ninguém vai, tipo, não quero, em hipótese alguma, ter um pastor. Tem razões pela qual alguém decide por esse caminho, né? O cara já passou pela decepção. Agora ele abraçou o espírito de independência. Eu não quero igreja. É uma decisão. O cara é determinante. Não quero mais. Existe um fato também que eu acho que é a maioria dos crentes, né, cara? Por exemplo, no meu caso. Eu vou colocar um caso, mas eu vou representar uma galera. Sim. Boa parte. E eu recebo já na minha igreja com a mesma história que eu tive, né? Por exemplo, a maioria dos jovens que chegam na igreja, eles vêm de um lado disfuncional. De um lado disfuncional, onde o pai não é mais casado com a mãe. Não estou dizendo todo mundo, entendeu? Mas 80% é assim, cara. 70%, né? 80% eu estou arredondando, mas 70% Sim. vem de lado disfuncional. Entendeu? Nessa pegada de mãe separada do pai. Eles cresceram, criados pela mãe, mas com a ausência da figura paterna. Esse cara converte, ele chega na igreja, ele olha pro pastor como quem? Como um pai. Aquele cara é meu pai, mano. É o padrão paterno. Entendeu? Aí o cara quer suprir aquela lacuna. Entendeu? Justo. E aí chega um dado momento que igreja, embora pastor, diácono, presbítero, apóstolo, quem for, é gente, mano. Eu até brinco, eu digo que eu me assusto, se for um cachorro vai, eu não corro. Mas se for gente, eu não me assusto, eu não me espanto mais com nada, cara, vindo de gente. Então não me escanda. Eu ensino pra galera lá que me ajuda na igreja, na equipe que me ajuda na igreja a receber o pessoal, integrando o povo que vem e tal. Sim. Eu disse assim, gente, o cara pode vir com 30 brincos na orelha. Tá o corpo todo de tatuagem na cara. Trate o cara na maior. Abrace, aperte a mão, receba, dê um milhão de dólares pra ele. A gente. Cara, não importa. Entendeu? Não importa como é que ele veio. Não olha, o cara pode chegar lá de silicone, pode chegar vestido de mulher. Deixa o cara entrar, trata ele bem. Ela é lésbica, deixa chegar, meu irmão. A igreja é lugar pra todo mundo. Entendeu? Então, para de curiar a vida do cara. Abraça, né? Trata bem. Prepara uma atmosfera ali para que ele tenha uma experiência de culto top. Né? O mais fácil é com a gente, né? Criar um ambiente legal para o cara ficar à vontade, não ficar tão constrangido. E o mais difícil é para Deus, mudar a vida, o caráter, né? Convencer. Então, assim, as pessoas chegam na igreja e tem aquele... Não, aquele cara é o cara. Pastor, meu pastor, e o meu pastor também é a gente. E a galera coloca muita expectativa, né? A galera aceita... Tem gente que aceita Jesus e acha que lá só tem anjo. E não é, gente. Entendeu? Irmão, cientificamente falando, é comprovado que estresse é bom. Irmão, o estresse é saúde também. Não é saudável o estresse direto. Entendeu? Aí pode partir para outro caminho. Mas é saudável, isso te estica, irmão. Isso aí te dá... Tu sabe, vai aprender a lidar com as pressões. Isso. A igreja é um laboratório de gente que está sendo treinada para servir, não a igreja. Porque tem gente que começa a servir na igreja. Mas a gente é treinado a servir na igreja para a gente servir o mundo. Entendeu? Então, essa galera que não quer congregar, não quer mais igreja, ele saiu dessa decepção e esse espírito de independência, aí ele começa a comer YouTube. Sim. Ele não tem uma base doutrinária. Aí ele fica aqui. Aí um dia ele fica ouvindo os caras reformados. Outro dia ele fica ouvindo os pentecostal. Outro dia ele fica ouvindo os coach. Outro dia ele fica ouvindo os palestrantes. Outro dia ele fica ouvindo gente da hipergraça. Faz uma salada doida e nasce um monte de teólogo maluco ensinando e criando uma série de doutrina. Irmão, uma série de aberração que tem contaminado muita gente, né? Mas aqui em off o Flauber, né? Ele fez uma pergunta aqui, né? Há estudos e pessoas que dizem que daqui a pouco esse movimento vai tomar, né? Parte da igreja, né? Brasileira. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Tem pessoas que olham assim e dizem assim, isso é muita vaidade. Não é vaidade, irmão. Eu tenho a natureza de Deus, eu tenho o Espírito Santo.
e influenciava pessoas, irmão, para criminalidade, porque não presta. Imagine eu cheio do Espírito Santo, o que eu não posso fazer, irmão, inspirado por ele. Encorajar, estimular, levantar, abraçar, estender a mão. Isso pode até chegar a acontecer e a culpa é da igreja. Por quê? Se a gente deixar de ser sal e luz nessa terra. Isso. Na verdade, influenciar as pessoas. Na verdade, é como vocês... Né? Tem que começar de cima para baixo. É a liderança, cara. Tem que começar isso mesmo. a acordar. Entender que a gente não pode perder ninguém pro diabo. Isso, verdade. A Bíblia diz em João 13 que Jesus amou todo mundo até o fim, não perdeu ninguém. A decisão de um Judas fez ele fazer o que fez. Né? Mas Jesus amou até o fim. Judas decidiu, mas Jesus amou até o fim. Então, cara, a liderança acordando, uma igreja acorda. Obviamente que eu não acredito naquela ideia de que a igreja é o que o pastor é. Não é. Não acredito nisso não. Que a igreja é o que o pastor é, não. Porque se a igreja fosse de fato o que o pastor é, todo mundo criava vergonha quando tem um pastor sério. Então a igreja não é o que o pastor é, viu? Eu tenho certeza que aqui, como uma igreja, o pastor aqui é gente boa. Eu falei com ele agora há pouco, uma bênção de Deus. Verdade. Sabe? Atencioso, fica à vontade aí, gente, e tal. Né? Simpatia em pessoa, ele chegou aqui. Rapidamente a gente já discerniu que o cara é do bem. Então assim, eu tenho certeza que ele é um homem de Deus. E aqui nem todo mundo segue a risca. Não tô falando mal, tô dizendo que toda igreja vai ter pessoas que não vão 100% ser parecidas com a liderança. Mas assim, a liderança, gente, eu tô falando disso uma experiência pessoal, se a gente despertar os líderes e entender, cara, o cajado que Deus deu pra gente, pra influenciar, pra inspirar a galera, a gente vira isso aqui de cabeça pra cima. Isso aí, pastor, a gente tem que entender que se influenciar não é lutar contra eles. Exato. Muito bem. Eu até anotei aqui uma pergunta. A pergunta e uma resposta que fizeram para um camarada chamado Maurício Zagari. Fizeram essa pergunta para ele. O que a igreja pode aprender com os desigrejados? A resposta dele foi terrível. Ele disse, acima de tudo, pode aprender a amar. O fenômeno do desigrejamento deveria nos conduzir ao exercício do amor. Exatamente. As pessoas que se afastam não se desigrejaram do nada. Algo aconteceu. E se queremos trazê-las de volta à comunhão, precisamos agir com graça, empatia e amor. Que resposta, viu? Não é lutar contra eles. Não é lutar contra eles. Bom, a gente precisa só nos ó. Por exemplo, a gente tá aqui em tópicos aqui de perguntas. Né? Sim. Veja bem, quando eu falei que o pastor deve influenciar, porque tem que partir de cima para baixo. Tem gente dentro da igreja que não exerce cargo nenhum e ele tem aversão aos desigrejados, quando eles deveriam usar do amor. Mas por que eles fazem isso? Não é em todos os casos, mas boa parte é porque eles seguem tanta risca a liderança e a liderança passa para eles essa inspiração de não querem nada com Deus. Tão endemoniado. Aí aqueles incautos ali que não tem muita cultura, não lê nem a Bíblia que tem, eles copiam que eles estão, modelo, qual o padrão de comportamento de uma igreja? O pastor faz aquilo, aí eles vão na onda. Eu tô falando de dentro para fora, entendeu? Se o pastor tá fazendo, tá certo. Então eu tô falando de dentro para fora, é se influenciar. Agora, no amor, influenciar de dentro para fora. É o pastor não ter aversão a essa galera. E esse pastor que não tem aversão, que ama esse cara que vai levar em consideração o porquê, os motivos, os agravantes. Eu tenho visto aqui ganhar o maior número de pessoas que eu puder para Jesus. Tem um livro na Bíblia que tem o nome números. Eu não idolatro o número, mas quanto mais gente puder alcançar para Jesus, melhor. E nessa lista está os desigrejados, gente que não tem igreja. Eu trabalho como igreja para fora, Thiago. Então não está um cara aqui falando, um cara que quer lutar contra os desigrejados. Eu quero conquistar esses caras. Cara, eu amo. Se vier um cara aqui que está sem congregar e vem para minha igreja, ele vai ser bem recebido. Ele vai passar 3 meses ali, né, sendo mentoreado, orientado, para me saber o que é que ele quer, por que ele saiu da outra igreja, até ele ser inserido, né, no rol de membro da igreja. Sim. Entendeu? Esses 3 meses eu vou explicar para ele qual a visão da igreja, qual a nossa cultura, no que a gente acredita, por que a gente faz o que a gente faz. Entendeu? Então assim, Thiago, então eu não vou lutar contra esse cara, essa pessoa. Eu ensino isso, eu transfiro esse é um DNA meu. E eu passo isso para a igreja que eu sirvo como pastor. Então eu não estou aqui batendo nessa galera porque eu quero ganhar esse cara com Jesus. Com entendeu? Certeza. Eu ensino a minha igreja a trabalhar para fora.
Eu não sou igreja de manutenção, não sou um pastor de manutenção. Eu sou um pastor do reino. Então, assim, uma vez eu estava sentado com um músico, tecladista, o cara monstro, ele virou espírita. Hoje, alguém que vê o cara postando um bocado de coisa espírita nas redes sociais dele, no stories, em tudo dele. Você diz assim, mas esse cara quer tocar na igreja só com gente fera, fulano, beltrano, cicano, e agora esse cara, mesmo não aquelas pessoas, esse cara enveredou pelo espiritismo. Hoje a galera julga e não sabe o que aconteceu. Mas um dia a gente atendendo uma agenda, tocando no interior aí, uma festa anual, e aí ele sentou numa mesa, a gente falando sobre igreja, e ele disse, eu não quero mais nem, eu ajudo e tudo, mas eu não quero congregar, compromisso sério com a igreja. Por quê? Ele caiu em lágrima e na mesa disse assim, olha pra cara do pastor. Um dia, eu cheguei no quarto da casa da minha namorada, e quem tava pegando ela, fazendo relação sexo com ela, meu pastor e o filho do meu pastor. Eu não tô inventando isso aqui não, cara. Uhum. Não, sei. O cara chegou lá e tava lá, a namorada dele fazendo relação sexual. Pesado. Com o padrão de comportamento, né? O pastor e o filho do pastor. Hoje esse cara é espírita, não quer conversa com a igreja. Aí tu acha que eu vim aqui bater nessa galera, cara? Eu entendo, mancho, o coração. Era isso que o Flávio estava falando mais cedo comigo. Existem esses casos específicos de traumas, de abusos, até de abusos, né, do pastor com as ovelhas. Abuso sexual. Isso. A gente para pensar no trauma que essa pessoa está vivendo. Então ela vai para casa assim, com um trauma tão grande que ela cria até repulso do ambiente de culto. Repulsa de uma liderança e passa até nem confiar mais em ninguém. Exato. Então essa pessoa não precisa do nosso dedo. Isso. Ela precisa ser tratada, cuidada. Exatamente. Para quê? Para no final dizer para ela, volte, ainda existe pessoas segundo o coração de Deus. É isso. Né? E é isso aí, galera. Quero agradecer imensamente, né, a presença do pastor Júnior aqui com a gente nessa noite. Foi um prazer, aprendemos muito. Acho que o bate-papo ele ficou bastante interessante para você que está nos assistindo. Foi bastante edificante. Quero que você deixe o feedback de vocês no comentário. E eu queria dar a oportunidade para o senhor, pastor, deixar suas considerações finais, se quiser deixar seu Instagram, uma mensagem especial para o nosso público nessa noite, né, digamos assim, talvez você esteja assistindo de dia ou de manhã. Pode ficar à vontade, pastor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo espaço aqui, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. A forma com que vocês nos receberam aqui foi bênção demais. Prazer conhecer a equipe, né? Parabéns a vocês pela iniciativa. E eu quero só louvar a Deus por estar aqui. Quero abençoar todos os que estão aí acompanhando esse vídeo. E você que está sem igreja, procura uma igreja séria, né? Para congregar, faça parte, esteja inserido na vida da igreja. E é isso, Deus te abençoe. Meu Instagram é @JuniorSouzaPastor. E é isso aí, obrigado. Obrigado. É isso mesmo, gente. Hoje foi demais, né, Flávio? Demais. Somente agradecer ao Flávio, pastor Júnior, toda a equipe que está nos bastidores. Que Deus possa abençoar. E não se esquece de curtir nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Deus abençoe. E esse foi mais um Pode crente! Valeu, cara! Forte abraço, pessoal!